Chamo-me Maria das Dores, e aos 73 anos de idade, reflito sobre quem realmente sou. Se alguém me questionasse sobre minha identidade, responderia simplesmente: uma mulher de origens humildes, nascida numa cidadezinha pacata do Espírito Santo. Durante minha infância e juventude, cultivei a crença de que a existência teria seus momentos de alegria e tristeza, mas que o afeto familiar superaria qualquer obstáculo que surgisse em meu caminho. No entanto, ao longo de minha jornada, descobri que minha trajetória continha muito mais camadas do que jamais poderia imaginar. Sou uma senhora que carrega em seu coração uma profunda angústia, ao mesmo tempo em que possuo uma resiliência que nunca imaginei ter. Foi em 1973 quando meu destino começou a seguir rumos imprevisíveis. Havia me casado com José, o homem que acreditei ser o companheiro ideal para construir uma existência tranquila. Residíamos em Castelo, cercados pela exuberância natural e pela simplicidade que só a vida rural proporciona. Nossa residência modesta e nossa rotina diária eram caracterizadas por instantes de tranquilidade, apesar das dificuldades que toda família enfrenta. Eu me considerava feliz, embora soubesse que a vida raramente oferece caminhos fáceis. Entretanto, jamais poderia prever o que estava prestes a acontecer no lugar que considerava meu porto seguro, minha própria residência. José, meu esposo, trabalhava durante o período diurno, e frequentemente eu permanecia sozinha, dedicando-me aos afazeres domésticos e cuidando da pequena horta que mantínhamos. Os dias pareciam transcorrer lentamente, mas sentia gratidão pela serenidade que me cercava. Todavia, algo começou a me afetar de maneira incompreensível inicialmente, algo que perturbava meu sono, gerava desconforto e, gradualmente, causava uma sensação de sufocamento dentro de meu próprio lar. Era meu sogro, Sebastião, o genitor de José, que pouco a pouco começava a se aproximar de mim de uma forma que provocava uma inquietação em meu peito. No princípio, eram elogios sobre minhas habilidades domésticas, sobre como eu zelava pela casa, pelo marido, pelos filhos. Mas logo esses elogios tornaram-se mais insistentes, e eu, tão jovem e inexperiente, não sabia como interpretar aquela tensão que me causava tanto incômodo. O tempo avançou, e aquele sentimento cresceu, transformando-se num fardo que pesava constantemente sobre meus ombros. Não encontrava palavras para expressar o que vivia, receava que meu sofrimento fosse interpretado como fraqueza. Optei pelo silêncio, mas internamente a dor intensificava-se. O medo dominava meus pensamentos, e mesmo nos momentos mais tranquilos, minha mente retornava àquele espaço sombrio onde tudo parecia desmoronar. A sensação de estar aprisionada, isolada, era insuportável. Com o passar dos anos, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Era como se a natureza, que sempre foi meu refúgio, tivesse me concedido a coragem necessária para enfrentar meu maior temor. Percebi que não poderia continuar existindo em silêncio, que minha história, por mais dolorosa que fosse, precisava ser escutada. Foi nesse instante que tomei uma decisão que transformaria minha existência para sempre. Buscaria forças para recomeçar. Mas isso, querida amiga que me escuta, não representa o final, é apenas o começo de minha jornada. Antes de prosseguir com minha narrativa, gostaria de pedir um pequeno favor a todas vocês que me acompanham. Deixem um coraçãozinho aqui embaixo no vídeo e, se ainda não forem inscritas, subscrevam-se ao canal. Além disso, adoraria saber de qual região vocês estão assistindo minha história. Coloquem nos comentários sua localização, pois me fascina descobrir todos os lugares onde meu relato está chegando. Agora, vamos iniciar verdadeiramente minha história. *** capítulo 1 *** A vida rural e o encontro com José ***. Minha existência teve início em uma pequena aldeia no interior do Espírito Santo, na pacata cidade de Castelo. Nossa residência, apesar de singela, estava sempre repleta de calor humano. Meus pais dedicavam-se à agricultura, e desde tenra idade compreendi que a vida no campo não oferecia facilidades, mas era autêntica em sua essência. Despertávamos ao alvorecer, antes mesmo do nascer do sol, para cuidar dos cultivos, do pomar e dos animais. A terra representava nossa maior riqueza, e minha mãe constantemente repetia que para desfrutar de uma vida plena era fundamental respeitar o solo e trabalhar em harmonia com ele.
Como filha primogênita, auxiliava minha mãe nas tarefas cotidianas, lavar as vestimentas na fonte do riacho, colher o milho, limpar o galinheiro. A rotina era árdua, mas descomplicada, e havia uma felicidade serena em tudo o que realizávamos. Os sons matinais dos pássaros, o aroma da terra úmida após a chuva, a frescura das manhãs eram meus companheiros diários. Não havia pressa, o tempo fluía naturalmente, em seu próprio compasso. Cada planta que germinava, cada ovo recolhido no galinheiro, cada fruta madura que se desprendia da árvore possuía um valor inestimável. Cresci aprendendo a valorizar as dádivas naturais, e apesar das dificuldades financeiras, sempre me senti amada. Meus progenitores, especialmente minha mãe, ensinaram-me que a dignidade provém do trabalho honesto e da integridade. Eram extremamente devotos, e invariavelmente aos domingos assistíamos à celebração religiosa na igreja local. Era uma existência descomplicada, mas repleta de significado. Aos 18 anos, ainda vivendo na zona rural, minha trajetória começou a tomar novos rumos. Foi nesse período que conheci José. Ele provinha de uma localidade vizinha, mais desenvolvida, e como muitos jovens, visitava o campo em busca de tranquilidade, distante da agitação urbana. Ele surgiu em minha vida discretamente, mas logo percebi que seria alguém importante para mim. Nosso primeiro encontro ocorreu durante uma festividade em homenagem ao santo padroeiro da cidade. Fomos apresentados por uma tia que o conhecia superficialmente. José possuía um olhar sereno que me atraiu instantaneamente. Era um rapaz alto, de pele morena, cabelos sempre bem penteados e um sorriso que transmitia uma paz indescritível. Aproximou-se com timidez, mas sua conversa agradável compensava qualquer acanhamento inicial. Ao longo da noite, descobri que ele admirava profundamente o estilo de vida simples que eu levava. Ficou encantado com a ideia de alguém que sabia viver em equilíbrio com a natureza, enquanto eu me senti tocada pela gentileza e tranquilidade que ele emanava. Transcorreram alguns meses até que começássemos a nos encontrar com maior frequência. Ele visitava o campo nos finais de semana, e passeávamos pela região, conversando sobre nossas aspirações, nossas famílias e nossas perspectivas futuras. O que mais me impressionava em José era sua capacidade de escutar atentamente, demonstrando genuíno interesse. Estava habituada à vida agitada do campo, com suas obrigações e compromissos constantes, mas ao seu lado sentia-me valorizada. Ele me fazia sentir que minha vida simples possuía importância e que, mesmo em meio ao trabalho árduo, a felicidade era possível. Foi durante uma dessas tardes, em um passeio pelo campo, que ele solicitou minha mão em namoro. Jamais imaginei que um gesto tão singelo pudesse carregar tanto significado. Sua voz suave e a promessa de permanecermos unidos fizeram-me acreditar que poderia construir uma vida ao seu lado, que minha existência rural poderia expandir-se para algo ainda mais significativo. Desconhecia o que o futuro reservava, mas naquele momento, ao seu lado, sentia que tudo seria possível. Nosso relacionamento desenvolveu-se com a mesma simplicidade que caracteriza a vida campestre, mas repleto de momentos que se tornaram preciosos para nós. Nos meses subsequentes, nossa convivência intensificou-se, e logo ele solicitou minha mão em casamento. Não hesitei, não almejava luxo nem celebrações grandiosas, apenas uma vida ao seu lado, com tudo que o amor e o trabalho na terra poderiam proporcionar. Assim, em um entardecer dourado, com as bênçãos de meus pais e da comunidade, unimos nossas vidas. Minha existência no campo, com seus detalhes singelos e valiosos, assumiu uma nova direção. Estava preparada para o próximo capítulo ao lado do homem que escolhi como companheiro. Porém, mal sabia que essa decisão transformaria minha vida de maneiras inimagináveis. Capítulo 2. A nova residência e os sonhos de Maria das Dores ***. Após 3 anos de matrimônio, nossa vida começou a estabilizar-se. A rotina campestre, as tarefas diárias e a vida serena ao lado de José faziam-me sentir exatamente onde desejava estar. Os dias transcorriam com a suavidade característica do ambiente rural, mas como frequentemente acontece com os sonhos, algo novo começou a germinar em meu coração. José,
sempre otimista e visionário, começou a discutir sobre a casa que estava construindo. Havia recebido um terreno de presente de seus pais, uma parcela de terra próxima à residência deles, onde poderíamos edificar nosso próprio lar, um local exclusivamente nosso, onde poderíamos viver sem depender de ninguém. Inicialmente, surpreendi-me. Não imaginava que ele estivesse tão empenhado em construir algo tão ambicioso. Simultaneamente, algo dentro de mim sugeria que aquele seria nosso próximo passo na jornada conjunta. Maria, quero que tenhamos um espaço só nosso. Vou finalizar aquela construção e, quando estiver concluída, desejo que seja nosso lar. O terreno pertence a nós, localizado próximo à casa de meus pais, mas será um ambiente exclusivamente nosso, declarou ele, com os olhos reluzentes de entusiasmo contagiante. José já havia iniciado a obra há algum tempo, sempre contando com o auxílio de amigos e vizinhos. A edificação ainda estava distante da conclusão, mas já possuía a estrutura necessária. Não era ampla, mas acolhedora, com espaço suficiente para nós dois, e quem sabe, para os filhos que futuramente viéssemos a ter. Recordo-me de visualizar aquele pequeno espaço, repleto de vida, circundado por árvores e pela tranquilidade que o campo sempre me proporcionou. Os pais de José estavam satisfeitos com a ideia. Sempre foram muito presentes em nossas vidas, e possuir um pedaço de terra próprio representava um presente que muitos almejariam. A residência situava-se a uma distância curta da casa dos pais dele, o que significava que, mesmo tendo nossa própria moradia, permaneceríamos próximos à família. Não era exatamente o que eu vislumbrava para nosso futuro, mas quando observei José, percebi o brilho em seus olhos e a convicção em seu olhar. Ele desejava aquilo e, embora tivesse minhas dúvidas, não podia deixar de apoiar seu sonho. Naquele período, a construção da casa parecia ser a prioridade máxima de José. Eu, por minha vez, não possuía tanta experiência com obras, mas estava sempre ao seu lado, auxiliando no possível. Pintava as paredes, organizava o terreno ao redor, plantava flores no jardim. Mesmo com a casa ainda inacabada, já podíamos sentir o aconchego do que seria aquele futuro. Não sabia exatamente como me sentia em relação à mudança para uma casa tão próxima da família dele. Minha vida até então havia sido pautada pela independência da zona rural, onde meu pai e minha mãe viviam e criavam seus filhos com tanta dignidade. A ideia de residir tão perto de meus sogros, que sempre foram tão presentes, gerava uma mistura de excitação e apreensão. Contudo, simultaneamente, sabia que a vida ao lado de José seria meu maior aprendizado e que, de alguma forma, aquela casa representava a realização de um sonho compartilhado. Quando a residência finalmente ficou pronta, fui eu quem acrescentou o último detalhe na parede da sala, o toque final que simbolizava o esforço de todos aqueles meses de trabalho árduo. José estava radiante, e eu também, embora o nervosismo me consumisse internamente. Era nosso lar, mas também um novo capítulo que começávamos a escrever, como toda mudança, trazia incertezas. Naquela noite, quando entramos na casa pela primeira vez, experimentei uma mistura de emoções. Olhei para José, que parecia tão orgulhoso de tudo que havíamos conquistado, e então compreendi que estava preparada para aquele passo. Estava disposta a compartilhar aquele espaço com ele, a dividir nossos sonhos e nossas esperanças. A casa simples e acolhedora tornava-se um símbolo de tudo que havíamos construído juntos, e naquele momento, soube que, apesar de todas as dificuldades que a vida pudesse nos apresentar, aquele seria nosso lar, nosso refúgio. Era ali, naquele terreno generoso cedido pelos pais de José, que começávamos a escrever nossa história. Mas eu desconhecia ainda que o futuro nos traria desafios mais complexos do que eu poderia imaginar. Capítulo 3. A ausência de Dona Aparecida e o novo capítulo de seu Sebastião A vida, como sempre, seguia seu curso, com suas alegrias e seus desafios. A casa pela qual tanto nos esforçamos para construir estava agora concluída e, com ela, começamos a vislumbrar o futuro com maior clareza. José e eu sentíamos-nos mais seguros, mais próximos de realizar os sonhos que ambos cultivávamos. No entanto, nem tudo na vida é previsível, e a morte chegou de forma silenciosa,
porém impactante. Dona Aparecida, a mãe de José, que sempre foi uma presença doce e acolhedora, faleceu em um mês de outono. Foi um golpe silencioso, mas intenso. Ela vinha combatendo uma enfermidade há algum tempo, mas sempre com aquele sorriso no rosto, sempre afirmando que tudo estava bem, que a vida deveria ser vivida com leveza e que a dor integrava a jornada. Mas, no íntimo, todos sabíamos que ela já não possuía forças para continuar. Lembro-me do dia em que recebi a notícia. Era uma manhã fria quando José chegou em casa com os olhos vermelhos e a expressão carregada de sofrimento. Eu sabia o que aquilo significava antes mesmo de ele pronunciar qualquer palavra. Dona Aparecida, nossa querida sogra, havia partido. Sua presença calorosa, seus conselhos e seu riso suave que preenchiam a casa com conforto haviam se extinguido. O luto foi silencioso e pesado. José estava devastado, mas tentou manter-se forte por mim, por nós dois. Ele sabia que agora seria ele quem deveria oferecer apoio ao pai, seu Sebastião, um homem de 59 anos que até aquele momento havia vivido com Dona Aparecida em sua casa, que sempre foi o núcleo familiar. O falecimento dela representava uma grande transformação para todos, especialmente para seu Sebastião. Seu Sebastião, com seu jeito reservado e tranquilo, aparentava mais idade do que seus 59 anos. A vida ao lado de Dona Aparecida sempre manteve um ritmo mais calmo, mas também com muito trabalho. Ele cuidava do cultivo com carinho, era o pilar silencioso da família, enquanto Dona Aparecida zelava pela casa e pelos filhos com uma dedicação incomparável. Agora, com a partida dela, ele encontrava-se solitário, e o vazio dentro de sua casa era evidente. Eu, Maria das Dores, o enxergava como um homem forte, mas a solidão começava a consumir sua energia. Era como se ele estivesse desorientado sem a mulher que por tantos anos havia sido seu alicerce. Após o falecimento de Dona Aparecida, José, sempre preocupado com o pai, sugeriu que ele viesse morar conosco em nossa casa nova. Compreendi a preocupação dele, mas simultaneamente fiquei um pouco apreensiva. Não era apenas a alteração de uma vida tranquila, mas a presença constante de um homem que, apesar de tudo, era agora uma figura distante de nossa rotina. Meu coração contraiu-se com a ideia de compartilhar nosso espaço com seu Sebastião, mas ao mesmo tempo sabia que não havia outra alternativa. O luto de José era imenso, e ele necessitava estar próximo do pai. Quando seu Sebastião mudou-se para nossa casa, a transformação foi sutil, porém profunda. Ele acomodou-se na sala, onde havia um sofá que poderia utilizar. Não discutiu muito sobre a perda de Dona Aparecida, mas sua tristeza era palpável. O que mais me impressionou foi o silêncio que pairava em nossa casa desde sua chegada. Cada um de nós lidava com aquele luto à sua maneira. José isolava-se em seus pensamentos, seu Sebastião permanecia em seu canto, e eu tentava manter a normalidade, como se nada tivesse mudado, embora tudo estivesse diferente. Os primeiros dias de seu Sebastião em nossa casa foram difíceis. Ele estava claramente perdido em um mundo sem Dona Aparecida, e isso era perceptível em tudo que fazia. Ele resistia a sair de casa, evitava conversas sobre o ocorrido. O senhor de 59 anos parecia mais idoso do que nunca, e sua solidão era visível. Eu, por outro lado, sentia que precisava tomar alguma iniciativa. Não desejava que ele se sentisse inútil, como se sua vida tivesse perdido valor. Então, comecei a incentivá-lo a acompanhar-me ao jardim, cuidar das plantas, trabalhar com a terra, como ele sempre fizera com Dona Aparecida. Progressivamente, ele começou a aceitar, e nossas tardes no jardim tornaram-se um pequeno refúgio para nós três. José, a seu modo, tentava lidar com a situação, com poucas palavras, mas consciente de que o apoio era necessário, tanto para seu pai quanto para mim. A casa que anteriormente parecia tão repleta de vida agora carregava um silêncio pesado. Cada canto parecia conter um fragmento da falta que Dona Aparecida deixará. Mas, gradualmente, as coisas começaram a se ajustar, como tudo na vida, sempre em movimento. E foi naquele momento, com o pai de José em nossa casa, que percebi que a vida, apesar de tantos altos e baixos, sempre nos colocaria em situações desafiadoras.
O que aparentava ser um novo começo, uma nova casa, uma nova vida, agora também significava que precisávamos aprender a lidar com as perdas, a solidão e o vazio que elas deixam. Eu sabia que, mais uma vez, teríamos que encontrar forças onde nem sabíamos que existiam. Capítulo 4. A invasão do conforto. O comportamento inapropriado de seu Sebastião A vida, embora marcada por perdas e transformações, parecia retomar seu ritmo em nossa casa. A perda de Dona Aparecida ainda estava recente, e seu Sebastião tentava adaptar-se ao novo ambiente, mas o luto ainda pairava sobre todos nós. José esforçava-se para apoiar o pai, mas eu, Maria das Dores, sentia que paulatinamente minha casa, que deveria ser um refúgio, transformava-se em um local de desconforto. Algo não estava correto. Tudo iniciou-se de maneira tão sutil que nem percebi de imediato. Quando seu Sebastião começou a passar mais tempo em casa, as conversas entre nós eram simples, cordiais. Ele permanecia na sala ou no jardim, e eu, tentando ser respeitosa e acolhedora, mantinha o ambiente tranquilo. Mas logo comecei a notar algo estranho em sua forma de agir. Não era uma mudança brusca, mas um comportamento que, ao longo do tempo, foi tornando-se cada vez mais incômodo. Foi durante uma tarde quente de verão que, pela primeira vez, senti um calafrio real ao perceber como ele me observava. José havia saído para resolver alguns assuntos na cidade, e eu estava sozinha com seu Sebastião. Encontrava-me sentada à mesa, costurando uma peça de roupa, quando ouvi seus passos suaves aproximando-se. Ele deteve-se ao meu lado e, por um instante, o ar pareceu mais denso. Você sempre foi tão formosa, Maria das Dores, pronunciou ele, com um sorriso que mais se assemelhava a um olhar avaliativo. Fiquei imóvel, sentindo meu estômago contrair-se. Ele disse isso de uma forma que, inicialmente, considerei apenas um elogio comum, mas algo em sua voz, a maneira como ele falou, não parecia adequada. Não foi a primeira vez que ele me dirigiu palavras semelhantes, mas dessa vez foi diferente. O tom de sua voz, a proximidade, tudo parecia uma invasão, algo que eu não conseguia mais ignorar. Sorri, tentando disfarçar o desconforto. Obrigada, seu Sebastião, respondi, procurando manter a conversa leve. Mas ele não se afastou. Permaneceu ali, observando-me, como se aguardasse algo, como se aquele olhar fosse mais do que apenas um comentário inocente. Por mais que tentasse me concentrar, seu olhar não desviava de mim. Era como se ele estivesse me estudando de uma maneira que eu não compreendia, mas que me fazia sentir impura, indesejada. Sentia-me cada vez menor à medida que ele continuava ao meu lado, e sua presença proporcionava-me uma sensação terrível, como se fosse impossível escapar. Nos dias subsequentes, a situação agravou-se. Seu Sebastião começou a agir de forma mais frequente, surgindo sempre que eu estava sozinha, sempre que José ausentava-se para trabalhar. Ele começou a me elogiar constantemente, mas os elogios tornavam-se mais intensos e desconcertantes. Era como se ele tentasse aproximar-se de mim de forma persistente, como se fosse natural. Eu não sabia mais como proceder. Em uma noite, após um longo dia, ele aproximou-se enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar. Colocou a mão em meu ombro e, com voz baixa, disse: "Você sabe, Maria das Dores, você me lembra muito a Dona Aparecida." Ela também possuía esse jeito, essa beleza simples e encantadora. Fiquei paralisada internamente. Ele estava se aproximando cada vez mais, suas palavras agora pesadas, carregadas de algo que eu não desejava ouvir, de algo que me fazia querer gritar, mas que eu sabia que não poderia. "Por favor, seu Sebastião." Eu estou ocupada, afirmei com voz trêmula, afastando-me lentamente, tentando escapar daquela situação sem provocar um confronto direto. Ele, entretanto, não se afastou. Seus olhos seguiam cada movimento meu, e o olhar que ele me lançava já não era mais de admiração, mas algo mais íntimo, invasivo. Eu sentia uma ansiedade crescente, uma sensação de estar sendo invadida de uma maneira que não conseguia controlar. Nos dias seguintes, a situação deteriorou-se. Ele começou a se aproximar de mim sempre que José estava ausente.
Permanecia à porta, na cozinha, na sala, como uma sombra, sempre me observando. A cada palavra, a cada gesto, o desconforto apenas aumentava. Eu tentava evitar ao máximo ficar sozinha com ele, mas não conseguia escapar. Não desejava criar uma cena, mas a dor de ter que suportar aquele comportamento era insuportável. Eu sabia que precisava conversar com José sobre isso, mas temia que ele não acreditasse ou, pior, que pensasse que eu estava exagerando. Seu Sebastião sempre foi respeitado na família, e a ideia de acusá-lo de algo assim parecia absurda. Eu temia que ninguém me compreendesse, que fosse tudo apenas produto de minha imaginação. Mas a sensação de estar sendo desconfortavelmente observada não me abandonava. Cada dia que transcorria, sentia-me mais impotente, mais perdida dentro da própria casa que deveria ser meu refúgio. Foi então que, em um dia particularmente angustiante, enquanto ele me observava do corredor, parado à porta com aquele olhar insistente e perturbador, soube que precisava tomar uma decisão. Eu não poderia continuar vivendo assim e, mais importante, não poderia permitir que ele transformasse nossa casa, que era um símbolo de nossa união e esforço, em um local de medo e desconforto. Finalmente percebi que algo precisava mudar, que eu precisava ser ouvida, e isso significava confrontar a realidade do comportamento de seu Sebastião, mesmo que fosse a tarefa mais difícil que já tivesse realizado. *** capítulo 5. O pedido de seu Sebastião ***. Os dias pareciam mais extensos, mais opressivos. O comportamento de seu Sebastião continuava a intensificar-se, e eu sentia como se estivesse presa em uma teia invisível da qual não conseguia libertar-me. José continuava a ausentar-se durante o dia e, sempre que ele não estava em casa, seu Sebastião tornava-se ainda mais insistente. Já não eram apenas olhares desconfortáveis ou palavras disfarçadas como elogios. Ele começou a me procurar, a falar-me de maneira que me fazia desejar desaparecer. Foi em uma tarde abafada, quando José estava ausente novamente, que a situação atingiu um ponto insustentável. Eu estava na sala organizando alguns objetos quando percebi que a porta da cozinha estava aberta. Seu Sebastião surgiu no limiar da porta com um olhar estranho e um sorriso forçado. Entrou vagarosamente, com passos silenciosos, como quem tem consciência do que está fazendo. Maria das Dores, iniciou ele, com uma voz baixa e suave que fez meu corpo arrepiar-se. Você não precisa se preocupar. Isso que estamos fazendo, ninguém precisa descobrir. Só eu e você. José jamais saberá. Você tem consciência disso, não tem? Suas palavras atingiram-me como um peso imenso, e um choque percorreu minha espinha. Não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. Aquilo, para mim, não fazia sentido algum. Ele estava tentando convencer-me de algo que era completamente errado. Eu não queria nem mesmo ouvir mais, mas ele prosseguiu, com um tom de cumplicidade no olhar. Eu sei o que você sente, Maria das Dores. Sei que a solidão é difícil, que você necessita de alguém que a compreenda, e eu, bem, estou aqui para isso. Só nós dois, sem mais ninguém. O que acontece entre nós, entre mim e você, é segredo. José jamais precisará saber de nada. Ele deu um passo em minha direção, e eu recuei. Meu corpo tenso, o medo crescendo dentro de mim. O ar parecia pesado, denso. Eu queria gritar, fugir para longe, mas algo me impedia de realizar qualquer movimento. Não sabia se o que ele estava falando era real ou se ele simplesmente havia perdido noção de tudo, mas o que mais me perturbava era o tom de sua voz, o olhar insistente e a maneira como ele se aproximava, como se quisesse forçar algum tipo de intimidade que eu jamais desejaria. Não, seu Sebastião, respondi, a voz trêmula. Tentei manter a calma, mas as palavras saíram mais fracas do que eu gostaria. Eu não desejo nada disso. Sou casada com José, e o senhor precisa respeitar os limites. Isso que o senhor está dizendo é incorreto, é completamente incorreto. Ele esboçou um sorriso discreto, quase como se não tivesse compreendido o peso daquilo que eu estava dizendo. Continuava a me observar com aquele olhar de quem acredita estar no controle da situação,
como se tudo fosse parte de um jogo cujas regras ele esperava que eu aceitasse. Mas eu não podia permitir que aquilo acontecesse, não podia permitir que ele me manipulasse dessa forma. Você não compreende, Maria das Dores? Questionou ele, com uma voz que parecia repleta de confiança. Eu entendo você melhor do que José. Você não precisa de mais nada além de mim, e tudo o que acontecer entre nós pode permanecer entre quatro paredes. José jamais saberá, jamais compreenderá. Não precisa contar para ele. Só nós dois, só nós dois. Afastei-me ainda mais, meu corpo imobilizado pela sensação de desconforto. Eu sentia uma raiva crescente, uma necessidade urgente de sair dali, de escapar daquela situação antes que algo pior ocorresse. As palavras dele estavam me ferindo, mas o pior era o olhar insistentemente penetrante que ele me lançava, como se eu fosse obrigada a aceitar o que ele estava oferecendo. Eu não podia mais tolerar aquilo. Não sabia como lidar com aquela situação, mas tinha consciência de que algo precisava ser feito. Por favor, seu Sebastião, não fale mais assim. Eu não quero nada disso. O senhor precisa sair daqui agora, consegui dizer com firmeza, tentando não demonstrar o quanto estava atemorizada. O senhor tem que respeitar minha casa e meu casamento. Ele não respondeu imediatamente. Permaneceu ali por um momento, em silêncio, apenas me observando, como se estivesse avaliando a situação. Então, sem pronunciar mais nenhuma palavra, afastou-se lentamente, saindo pela porta. Fiquei ali, sozinha, com o coração acelerado, a mente confusa e repleta de angústia. O que ele disse não saía de meus pensamentos, e eu sabia que não poderia continuar vivendo daquela forma. Não sabia se deveria relatar a José, mas não podia mais permanecer calada. Naquele momento, eu sabia que minha vida estava prestes a modificar-se. Algo havia se quebrado dentro de mim, e eu não podia mais permitir que aquilo fosse ignorado. Eu precisava proteger minha casa, meu casamento e, acima de tudo, minha dignidade. *** capítulo 6. O confronto e a verdade exposta ***. Eu estava paralisada, o medo dominando cada fibra de meu corpo. Ele aproximou-se mais, e seu olhar já não era mais de súplica, mas de um desejo de controle que me fazia querer fugir dali. Meu coração batia acelerado, o som ecoando em meus ouvidos, e quando ele deu mais um passo, algo dentro de mim explodiu em pânico. Antes que pudesse reagir, ele colocou as mãos em meus ombros com força, puxando-me para mais perto, como se fosse inevitável. Maria das Dores, você sabe que isso é o que ambos necessitamos. Eu sempre cuidarei de você. Não precisa mais esconder nada. José não compreenderá, ele jamais será como eu, disse ele, com a voz sussurrada, quase em um tom de possessão. Naquele instante, uma raiva imensa apoderou-se de mim. Ele estava me forçando, me manipulando, invadindo minha intimidade de uma forma que jamais imaginei que alguém fosse capaz. Tentei afastar-me, mas a força dele era excessiva para mim. Naquele momento, as lágrimas começaram a deslizar silenciosamente por meu rosto, mas internamente algo se despedaçava. Foi quando ele tentou puxar-me ainda mais, segurando meus braços com vigor, que finalmente consegui reagir. Um grito de medo e revolta escapou de meus lábios. Tentei empurrá-lo, mas ele estava demasiado forte. O pânico dominou-me. Eu não desejava aquilo, não queria que ele estivesse tão próximo de mim. Então, naquele instante, a porta da sala abriu-se, e José entrou. Maria das Dores, exclamou ele ao presenciar a cena diante de seus olhos. Ele havia retornado mais cedo do que eu esperava. Nem tive tempo de respirar, de dizer algo, quando ele viu seu Sebastião com as mãos sobre mim. Seu olhar transformou-se de surpresa para a fúria instantaneamente. José lançou-se na direção de seu Sebastião com uma força que nunca havia presenciado anteriormente. Agarrou o pai pelo colarinho da camisa e arremessou-o para longe, afastando-o de mim. — O que você está fazendo, pai? Gritou José, a voz repleta de raiva e incredulidade. Eu ainda estava atordoada, meu corpo tremendo, sem saber como lidar com tudo aquilo. Seu Sebastião,
Completamente surpreendido, tentou recompor-se, mas não teve tempo. José, com uma força descomunal, desferiu-lhe um soco no rosto, fazendo-o cair ao chão. O barulho do impacto ressoou pela casa, e eu encolhi-me, assustada com a cena que se desenrolava diante de mim. Você não vai fazer isso comigo, pai, rosnou José, com os punhos cerrados e o rosto repleto de fúria. Vi algo nos olhos dele que jamais havia visto antes, uma raiva cega, algo que ele guardava internamente há tanto tempo e que agora explodia sem controle. Seu Sebastião levantou-se, furioso, tentando reagir, mas José não cedeu espaço. Empurrou-o em direção à porta da frente. Saia da minha casa agora, gritou ele, a voz firme e repleta de autoridade. Seu Sebastião, com o rosto sangrando, olhou para mim, mas não pronunciou uma palavra. Ele sabia que não havia mais lugar para ele ali, não após tudo o que aconteceu. Eu, ainda em estado de choque, afastei-me para um canto da sala, tentando processar o que estava ocorrendo. Meu corpo ainda tremia, minha mente confusa com o que acabará de acontecer. Não sabia o que fazer, como lidar com aquilo, como algo tão grotesco poderia ter ocorrido dentro de minha própria casa. José, agora em silêncio, empurrou seu Sebastião mais uma vez, desta vez com uma força mais bruta, e ordenou-lhe que saísse da casa. Você não é mais bem-vindo aqui, afirmou ele, com a voz rouca de raiva. E, finalmente, seu Sebastião, sem pronunciar uma palavra, saiu da casa, a porta fechando-se com força atrás dele. Permaneci ali, imóvel, observando José, que ainda estava ofegante, seus punhos fechados, o rosto vermelho de raiva. Ele olhou para mim, ao me ver, sua expressão modificou-se instantaneamente. Correu até mim, abraçando-me com força, como se quisesse proteger-me de tudo aquilo. Maria das Dores, eu não sabia o que estava acontecendo, disse ele, a voz embargada. Segurei-o com todas as minhas forças, ainda com o corpo tremendo. Não sabia o que dizer, não sabia como processar a vergonha e o medo que estava sentindo, mas naquele momento algo se quebrou dentro de mim, e eu sabia que, ao menos agora, tudo estava exposto. Não havia mais como ocultar. Eu não sei o que fazer, José, falei, minha voz ainda fraca e trêmula. Não sei como tudo isso aconteceu, mas estava com medo. Ele estava me fazendo coisas que eu jamais imaginei. José apertou-me contra seu peito, e senti o alívio de saber que ele não me culparia, de saber que ele estava ali, ao meu lado. Mas a dor ainda era muito intensa. Eu sabia que, a partir daquele momento, tudo havia mudado. A confiança que existia entre mim e seu Sebastião havia sido irremediavelmente rompida, e eu tinha consciência de que, embora a verdade tivesse vindo à tona, o que aconteceu não sairia de nossas vidas tão facilmente. Capítulo 7. O luto e o recomeço Depois de tudo o que aconteceu com seu Sebastião, as coisas jamais voltaram a ser as mesmas. José tornou-se mais atento, mais preocupado, sempre procurando estar próximo de mim. Ele começou a sair menos de casa, sempre receoso de que algo prejudicial pudesse ocorrer novamente. Estava sempre vigilante, como um guardião tentando proteger nossa casa e nossa vida. Eu sabia que ele agia assim por amor, mas simultaneamente isso me entristecia. Nossa casa, que anteriormente era tranquila, encontrava-se agora repleta de silêncio e de uma tensão que não conseguíamos mais ignorar. O tempo transcorreu e, mesmo com tudo o que aconteceu, tentamos seguir adiante. José estava sempre por perto, tentando me proteger, mas no fundo eu sabia que ele também carregava um fardo muito grande. Ele estava lidando com a dor de presenciar o próprio pai realizando atos incorretos, e isso o feria profundamente. 3 anos se passaram desde aquele dia, e a vida foi tentando normalizar-se. José e eu fomos reencontrando nossa rotina, mas nunca esquecendo o que aconteceu. As feridas ainda estavam presentes, mas com o passar do tempo, tornavam-se um pouco mais suportáveis. A dor e o medo que experimentamos distanciavam-se, mas não se extinguiram completamente. Eu sabia que, embora tentássemos viver como antes, o que seu Sebastião fez permaneceria eternamente em nossa memória.
Foi então que, em uma manhã, José recebeu a notícia de que seu Sebastião havia falecido. Ele, que sempre foi um homem muito robusto, fumava excessivamente, e isso acabou sendo fatal. José já estava ciente de que ele estava enfermo devido ao tabagismo, mas ninguém imaginava que seria tão repentino. Quando José soube da morte do pai, permaneceu em silêncio. Eu não conseguia identificar o que ele sentia. Ele não chorou, mas era perceptível que estava triste. Não era uma tristeza comum, era como se, simultaneamente, ele sentisse alívio, mas também experimentasse uma dor no peito. Eu sabia que, por mais que seu Sebastião tivesse agido incorretamente, ele ainda era o genitor de José. Ele não sabia como lidar com essa situação. José passou os dias subsequentes refletindo sobre tudo o que aconteceu. Permaneci ao seu lado, mas eu sabia que ele necessitava de um período para ficar sozinho e meditar sobre tudo o que ocorreu com seu pai, com nossa vida e com tudo que havia se modificado desde aquele dia. Foi nesse período que, juntos, decidimos que precisávamos olhar para o futuro. O passado já estava para trás, e agora era o momento de pensar no que estava por vir. Precisávamos reconstruir nossa vida, valorizar o que realmente importava, o amor, nossa família e nosso futuro. Eu sabia que José ainda carregava muita dor, mas também sentia que ele começava a compreender que a vida precisava prosseguir, e estar ao nosso lado seria o mais relevante. Capítulo 8. O passar dos anos e a alegria de ser avó. O tempo, como sempre, transcorreu mais velozmente do que eu poderia imaginar. Hoje, contemplando tudo o que construímos, sinto uma paz indescritível. Meu coração transborda de felicidade ao constatar o quanto nossa vida transformou-se desde aqueles dias difíceis, e agora, ao lado de meu filho Ricardo e de minhas netas Mariana e Clara, sinto que todas as escolhas que fizemos valeram a pena. Ricardo, meu adorado filho, já é um homem maduro. Ele cresceu em um lar repleto de amor, com tudo o que desejávamos proporcionar a ele: respeito, afeto e a liberdade para ser quem ele é. Quando ele nasceu, recordo-me como se fosse ontem de todos os sonhos que alimentávamos para ele, de como nos imaginávamos como pais, tentando oferecer o melhor de nós. Hoje, aos 30 anos, ele é um homem responsável, carinhoso e com uma família maravilhosa. A vida dele desenvolveu-se de maneiras que jamais poderia prever, mas sempre com a alegria de saber que ele cresceu em um ambiente repleto de amor e respeito. E então chegaram minhas netas, Mariana e Clara. Elas surgiram como um raio de sol, com seus olhos reluzentes e sorrisos que iluminam qualquer ambiente. Quando as observo, não consigo acreditar que já são adolescentes de 15 anos. O tempo parece ter passado tão rapidamente. Lembro-me de quando eram bebês, tão pequeninas, com os cabelos finos e as risadas que preenchiam a casa. Agora, com 15 anos, ambas estão tornando-se moças, e cada dia com elas é uma bênção. Mariana, a mais extrovertida, sempre repleta de energia e ideias inovadoras. E Clara, a mais tranquila e reflexiva, mas com coração imenso, sempre zelando por todos ao seu redor. Ser avó tem sido uma das maiores alegrias de minha existência. José e eu, agora com a sabedoria dos anos e as cicatrizes do passado, dedicamo-nos a essas meninas com todo o carinho do mundo. Não há nada mais gratificante do que vê-las crescendo, aprendendo e sabendo que elas têm um futuro promissor pela frente. Frequentemente me surpreendo sorrindo ao observá-las, recordando de quando Ricardo era pequeno, e agora o vejo como pai, transmitindo todo o amor e os ensinamentos que recebeu de nós. Adoro passar tempo com Mariana e Clara, narrando histórias de minha juventude, falando sobre como era a vida no campo, sobre as coisas simples que tornam a vida valiosa. Elas apreciam ouvir essas narrativas, e embora muitas vezes não compreendam completamente, percebo o brilho em seus olhos quando falo de como enfrentamos os desafios e superamos as adversidades. Sempre digo a elas que a vida é composta por momentos, e que a verdadeira felicidade reside em aproveitar os pequenos detalhes. Hoje, nossa casa está repleta de risadas e ruídos, com as meninas correndo de um lado para outro, com suas perguntas e suas preocupações adolescentes. Cada momento com elas é valioso, e eu sei que,
Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no passado, estamos agora vivenciando a verdadeira felicidade. Observo Ricardo com orgulho, consciente de que ele seguiu nosso exemplo, criando suas filhas com o mesmo amor e respeito que sempre tentamos oferecer a ele. E quando contemplo minhas netas, vejo o futuro, vejo a continuidade de nossa história, a transmissão de tudo que aprendemos para a próxima geração. Hoje, aos 73 anos, José e eu estamos mais unidos do que nunca. As cicatrizes do passado tornaram-se parte de nossa história, e elas nos ensinaram a valorizar ainda mais o que possuímos atualmente. Não tenho mais receio do que o futuro pode reservar, porque ao lado de minha família, sei que podemos enfrentar qualquer obstáculo. E ser avó de 2 netas tão especiais é a recompensa que sempre almejei, o maior presente que a vida poderia me conceder. Agora, peço a você, que me acompanhou até este ponto, se apreciou minha história, não se esqueça de deixar seu comentário positivo e de se inscrever no canal. É extremamente importante para mim saber que minha história tocou seu coração. E conte-me nos comentários de qual região você está assistindo. Desejo saber de qual cantinho do mundo minha narrativa chegou até você. Será tão gratificante descobrir onde estou tocando os corações de todos vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima, com mais histórias de vida e superação.